Revolução Russa foi um fato crucial na história do mundo. Pela primeira vez, as ideias socialistas chegavam ao poder em um país. Ocorrida em 1917, foi um conjunto de eventos sociais e políticos que alteraram a estrutura da Rússia. A monarquia de Nicolau II foi substituída por um governo provisório, e depois houve uma formação e consolidação da União Soviética. E para aprofundar mais sobre o assunto, convidamos o professor Marcos Mello, da PUC. Lembrando também, quero convidar vocês a se inscrever no canal, deixar seu like, seu compartilhamento nas suas redes sociais, para que o YouTube possa estar dando mais relevância ao nosso canal. E sem muita enrolação, sem delongas, como sempre, vamos direto ao assunto. Vamos chamar o professor para conversar com a gente. E recebendo aqui hoje o professor Marcos Mello, da PUC, para aprofundar com a gente aqui no assunto da Revolução Russa. Professor, você quer se apresentar primeiro? O senhor tem a palavra aí primeiro, professor. Legal. Então, como você já antecipou aí, né, eu sou pela PUC de São Paulo, eu fiz mestrado lá também, né, e na verdade o mestrado foi na Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo. Então, a graduação na PUC, né, e o mestrado lá na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Aí tenho um livro, né, que eu já comentei com você, aí nos bastidores, um livro que relacionava história com o MPB. Minha vida foi praticamente dando aula em cursinhos, né, pré-vestibular. E também tem um programa, né, na Rádio Brasil Atual, e era mais ou menos a mesma temática, mostrando assim, para as pessoas, para os ouvintes, como que, por meio da música, você podia entender muita coisa que estava acontecendo na história, né? No caso do Brasil, focado na história do Brasil. Enfim, aí o currículo aí bem sintético, aí é esse aí. É isso aí, professor. Já direto ao assunto, então, entre a fome, a pobreza, a insatisfação do povo, a oposição à monarquia absolutista, fala pra gente aí um pouco da Rússia antes da Revolução, professor. Então, olha, como vocês, né, falei, sou professor, então eu tenho sempre aquela ideia, né, dando aula em cursinho, de ser meio professor bastante didático. Então, se eu acentuar isso demais, você pode até me cobrar. Tá? Não, pode ficar à vontade, a casa é sua, pode ficar à vontade aí. Tá, então é o seguinte, eu comento sempre o seguinte, ninguém faz uma revolução porque está afim de aventura, né? A vida acorda, a vida está chata, escova os dentes, toma café, está muito monótono, eu vou fazer uma revolução, né? Primeiro, porque a revolução não é um ato individual, é coletivo, né? Então, a revolução sempre acontece porque existe uma situação muito precária, né? Uma insatisfação da sociedade. Então, foi assim na Revolução Francesa, vai ser assim na Revolução Russa, tá? Comparando que uma é uma revolução que instaurou o capitalismo e a outra que queria destruir o capitalismo, né? Com a sociedade socialista. Então, a Rússia tinha uma situação bastante complicada, era um dos países mais atrasados da Europa, existia relações feudais no campo ainda, ou seja, em pleno final, né, do século XIX, começo do XX, que é a nossa história, ainda prevalecia relações feudais no campo, para você ter uma ideia. Esse atraso é evidenciado, né, por várias situações, até o calendário, né, estudar o calendário juliano, enquanto nós tínhamos o calendário, né, no Ocidente, gregoriano, enfim. Então, a estrutura, né, um czar, enquanto, né, desde a Revolução Francesa, já que eu fiz a comparação, no século XVIII acabou com o absolutismo, eles ainda no final do século XIX, começo do XX, ainda mantinham estrutura absolutista, certo? Tanto é que o nome czar deriva da palavra César, né? Às vezes os alunos acham estranha, né, a grafia, mas veja, é C, né, C-Z-A-R. Aí eu falo para eles, põe um E aí no meio para você ver como fica, né? Vira o quê? César. Então, do Império Romano ainda. Como um recurso didático. E eu falo, bom, não é só uma curiosidade, você tem que interpretar isso como sendo, poxa, é César, né? Ou seja, lá dos imperadores romanos, né? A ideia da expressão, enfim. Então, era um país muito atrasado, mais de 80% da população vivia no campo, então, uma situação literalmente muito precária. Né? A princípio, assim, essa era a situação, né? E aí gerou uma série de problemas aí.
Por exemplo, como solucionar esse problema? Então, eles resolveram partir para a expansão. Principalmente se você que está me ouvindo, né? E você que está me entrevistando, né, você deve saber que no século XIX foi o século marcado pelo imperialismo. E aí a Rússia não quis ficar atrás, né? E aí foi buscar esse espaço imperialista e aí bateu de frente com o Japão, né? Porque você sabe, a Rússia tem uma parte voltada para a Ásia. E aí houve um confronto com o Japão em 1905, comecinho do século XX. E aí essa guerra, né, todo país que é derrotado numa guerra compromete o governo. Aí houve uma série de manifestações, né, contra o czar. Inclusive, eles não foram, né, a que deu estupim, a manifestação que deu estupim a essa revolução, foi pacífica. Eles estavam, né, existem fotos sobre isso, não sei o que estou falando, fotos do czar. Era um ato pacífico, tinha crianças na passeata e tudo mais. E ao chegar perto do palácio, eles foram metralhados, morreram, né, milhares de pessoas, daí a expressão Domingo Sangrento. Tá? Tanto é que existe outro Domingo Sangrento aí, né? Não confundir, na Irlanda também teve um Domingo Sangrento, mas ele está falando da Rússia. Então, a partir daí, o governo ficou muito desprestigiado, e aí eles criaram, então, né, para tentar amainar essa situação, criaram a Duma, que é o parlamento russo. Então, ou seja, fazer uma reforma para, sabe, colocar uma banho de água fria para, né, arrefecer ali aquela manifestação. Então, foi criada a Duma, o parlamento, e em plenos, aí no século XX, ele introduziu o parlamentarismo, né, o parlamento que fosse na Rússia. Então, você vê aí mais uma evidência desse atraso da Rússia. E aí, então, tem Domingo Sangrento, outra destaque, então, a criação da Duma, e mais para frente nós vamos falar dos soviéticos, mas vamos guardar para um momento oportuno. Quando surgir o momento, eu respondo aí para vocês aí, né, eu dou detalhes desse soviético aí. Vamos por ordem, porque nosso tempo é curto, né? Então, não dá para ficar voltando muito, então podemos tocar em frente. Então fale pra gente, professor, um pouquinho da Rússia, a sua participação na Primeira Guerra. Como que foi isso aí? Bom, aí, né, continuando essa sequência do que eu estava relatando, né, sobre a questão do imperialismo, os outros países ocidentais que, né, tinham um capitalismo mais avançado estavam se confrontando na Primeira Guerra Mundial, certo? Começou em 14. Então, as principais potências, né, França e Inglaterra se uniram contra os chamados impérios centrais, que era a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que depois mudou de lado, mas isso não é importante. Enfim, e aí a Rússia se aliou à França e à Inglaterra, justamente nessa proposta de modernização, né? E aí se alia a Inglaterra e a França, e num acordo ali, que era justamente, aí a geografia vai nos ajudar, porque a França e a Inglaterra queriam evitar que a Alemanha chegasse no Oriente Médio. E a Rússia, sendo uma aliada ali no leste, né, europeu, seria interessante para evitar que a Alemanha chegasse lá no Oriente Médio e tivesse acesso ao petróleo. Então, a Rússia, né, entrou na guerra com esse propósito. Tá? Só que aí o que acontece? Vai complicar ainda mais a situação, né, da Rússia e do czar, né, que era o governante. Você tem uma ideia? Eu assisti um documentário há uns anos atrás, depoimentos de pessoas que viveram a época. E o soldado dizia, olha, um soldado, né, que estava na frente de batalha, ele disse, olha, veio o nosso almoço, eu achei estranho, um negócio lá meio oval e não sei o quê, achava que era ovos de galinha, era testículo de cavalo. Ou seja, os caras não tinham mais nem o que comer, né? E, soldados iam para a frente de batalha, pensa, a Rússia, né? Aquele frio desgraçado, sem roupas adequadas, soldados desarmados, ficavam lá esperando um companheiro, por exemplo, morrer, para poder pegar a arma dele e entrar na luta, né? Tem uma situação, extremamente caótica, né, da Rússia.
E aí, isso só teve uma consequência, foi complicando a situação, e aí, veja, a guerra começa em 14, vamos pensar em tempos. Só para você ter uma ideia, em um ano, a Rússia perdeu 4 milhões de soldados. Em 15 já tinha morrido 4 milhões. Então, veja, vamos fazer a continha. 14 começou a guerra, 15, 16, 17 estoura a Revolução. Quer dizer, 3 anos de guerra, né, recursos desviados para a guerra, ao invés de um país já muito atrasado, cheio de problemas. E aí houve até mulheres, né, que começaram a se manifestar contra condições, né, precárias na fábrica. E aí foi engrossando, os trabalhadores engrossaram. O czar mandou os soldados, né, reprimir. Os soldados também insatisfeitos, até pelo que eu acabei de relatar, e juntam aos manifestantes. Ao invés de reprimir, juntam as forças. Tá? Então, isso acaba gerando, então, né, de história de primeira revolução de 17. A revolução teve 2 estágios, então. Qual foi a diferença da primeira e a segunda revolução, professor? Então, olha, na primeira, mais, vamos dizer assim, moderado. O czar foi deposto, e aí realizaram a Duma, né, que nós falamos agora há pouco, que é o parlamento, cria um governo provisório. E aí tem um detalhe que eu deixei para responder agora, para ser mais didático. Mencheviques e bolcheviques, o nome é bem parecido, tá? Então tem que ter cuidado, né, quando vai pensar na Rússia. Menchevique é um grupo, então, como eu estava dizendo, mais moderado, era socialista também, só que o que eles imaginavam? Pensando na ideia do Marx. O Marx falava, olha, primeiro nós temos que chegar no capitalismo para depois o socialismo. Quando eu dou essas aulas para os meus alunos, eu falo, gente, o socialismo parte da premissa da distribuição da riqueza. Então, a riqueza tem que ser gerada, né? E o Marx falava, né? O Marx, ele dizia, o problema do capitalismo não é a geração de riqueza. Isso, nenhum sistema anterior tinha gerado tanta riqueza. O problema era a distribuição dela. Resumindo, tem que passar pelo capitalismo para chegar no socialismo. O próprio Marx falava, se fizer o socialismo antes, vai dividir o quê? Né? Se não tem riqueza, vai dividir a miséria, não vai resolver o problema. Então, daí surgiu esse grupo, Menchevique, que defendia essa ideia. Olha, nós temos que nos aliar ao mundo ocidental, portanto, permanecer na guerra, e para os especialistas foi o grande erro deles, e aí, para destruir o capitalismo, para depois chegar no socialismo. Eu uso também uma metáfora com meus alunos, que é como se você subisse uma escada, né? Ou seja, degrau por degrau. Os bolcheviques, que é o grupo do Lenin, a gente pode falar dele mais para frente, diziam o contrário, falava, não, as condições da revolução se fizeram presentes, então nós vamos avançar já para o socialismo, como se fosse subir o degrau, né? Lá o degrau, quando a gente está com pressa, que a gente pula 2 degraus em vez de 1 por 1. Então, resumindo, né, os mencheviques defendiam o socialismo também, só que por etapas. E os bolcheviques, não. Revolução já. E aí foi nesse meio tempo que o Lenin retornou, professor? Fala um pouco aí do Lenin, do líder da Revolução para a gente. Legal. Então, aí o que acontece? Desde 1905, tá, que, como a gente estava falando no comecinho, que houve que o Lenin vai chamar de ensaio geral, uma revolução, mas que, como disse, o czar antecipou e jogou, né, deu um banho de água fria lá, dentro da Duma, mas, na verdade, na prática, não tinha mudado nada. E eles foram perseguidos. Vocês têm uma ideia? O irmão do Lenin foi condenado à morte e foi enforcado, né? Então, o Lenin estava, nesse meio tempo, exilado, e ele exilado da Suíça. Então, olha isso do céu. Aí, mais uma vez, a geografia aí para a gente pensar a situação. A Suíça, acho que todos sabem, é um país bem central. É vizinho da França, da Itália, da Alemanha, todos os países em guerra. Ou seja, não tinha como ele voltar para a Rússia, mesmo que quisesse. E aí, os alemães, né, aí tem uma questão que é meio nebulosa, mas eu tenho a minha versão, eu vou pôr ela, tá? E vou explicar por quê. O Lenin
entra em contato com os alemães e era a única hipótese, né? E pela Alemanha, atravessar a Alemanha para chegar na Rússia. Só que pensa, olha a situação para o Lenin. Ele vai chegar na Rússia, entre aspas assim, vão perguntar, poxa, como é que você chegou? Ah, eu atravessei a Alemanha. Poxa, eles estão em guerra contra a Alemanha. Ele corria o risco de ser, né, considerado um traidor. Passou lá no meio de um país que estão em guerra. Então, um acordo, né, muito aí. Mas qual era o interesse da Alemanha? Ué, como se diz na gíria aí, né, no ditado popular, pôr fogo no circo. Os alemães tinham esse interesse. Não que os alemães tivessem interesse em que, por exemplo, a Rússia fosse socialista. Primeiro, que eles não tinham bola de cristal para saber que a revolução ia dar certo, né? Segundo, que nenhum país capitalista queria sucesso de um país socialista, né? A implantação de um país socialista. Só para dar um breve exemplo assim, quando houve lá a Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha, né, a unificação da França, eles reprimiram a Comuna de Paris, né, o governo francês. E o exército alemão estava lá na porta de Paris, eles pararam temporariamente o avanço para que o governo francês reprimisse a Comuna de Paris, porque para eles não era interessante ter um país socialista. Né? Então, no meu entendimento, baseado numa lógica, né, de estratégia, foi essa. Os alemães falaram, olha, ele pode até não tomar o poder, mas vai criar problemas para o governo russo, é isso que nós queremos. E aí foi, né, uma situação ali, eu imagino até meio constrangedora até para o Lenin, né? Ia ter que fazer essa aliança com ele, embora ele criticasse a guerra, mas ele estava em guerra contra a Alemanha. E aí ter que, né, fazer um acordo com os alemães. Mas resumindo foi isso, tá? Aí tem até um livro famoso aí, né, Rumo à Estação Finlândia. E os alemães fizeram esse acordo e falaram, olha, uma condição, o trem vai ser blindado e você não pode descer em nenhum local da Alemanha. Porque os alemães tinham medo também, né? Se ele desce da Alemanha, faz a revolução na Alemanha, né? Por exemplo, uma hipótese. Então, resumindo, foi isso. Ele chega na Finlândia e da Finlândia, ele, como disse, não sabia se ele poderia ser preso e, né, morto, porque, como disse, estava fazendo um acordo com um país que estava em guerra. Eu já ouvi outras teses também que o acerto de Lenin com os alemães era também para retirar um pouco da frente russa da guerra. Tanto é que foi que o Lenin chegou e tirar a Rússia da guerra. Exatamente. Aí, porque, como eu estava falando, né, no início, um pouquinho antes, o Lenin tendo sucesso, né, os alemães deviam imaginar, se tiver sucesso, bom para a gente. A proposta deles é tirar da guerra. Nós ficamos com a frente aberta. Para aliviar. Tanto é, muito oportuna a sua pergunta, porque isso provoca, de certa forma, a entrada dos Estados Unidos na guerra, né? Porque sem o chamado fronte oriental, os alemães podiam deslocar as tropas, né, que estavam no Oriente, vir para o Ocidente e derrotar a França e a Inglaterra. Eu costumo brincar, né, com os alunos, eu falo, imagina um jogo de futebol. O estádio anuncia, olha, sai União Soviética, entram os Estados Unidos, né? Porque é bem automática aí a entrada dos Estados Unidos, e aí vai definir a guerra a favor, né, da Tríplice Entente, e depois, lógico, entraram vários outros países, né? Inclusive os Estados Unidos, que a gente está citando agora. Havia uma situação ali favorável a ele tinha uma oratória, né, muito poderosa, enfim, todos relatam isso. E aí ele convence, então, que aquilo realmente era o melhor caminho, né? A ideia da revolução agora. Aí é onde entra o bolchevique, que eu expliquei resumidamente agora há pouco. Aí ele lança as teses de abril. Então vamos fazer a continha de novo. A revolução foi fevereiro ou março, dependendo do calendário, né, que se usar. Veja, fevereiro, março, abril. Então, por isso, teses de abril. E tem duas frases que a gente sintetiza o pensamento dele. Paz, terra e pão. Veja, paz, sair da guerra. Porque, no entendimento dos comunistas, a guerra tinha sido provocada pela disputa imperialista. Era uma guerra entre países capitalistas, por disputa por colônias. Então, foi o fruto do capitalismo que gerou a Primeira Guerra. A disputa, né, a rivalidade.
Então, teria que sair dela. Dizia, ó, os trabalhadores não têm que ter, né? Não podem participar dessa guerra. Então, sair da guerra. Terra, distribuição de terra para os camponeses. E pão, mas, né, uma simbologia de uma sociedade mais igualitária, sem fome. E a outra frase é todo o poder aos sovietes. Eu falei para você que ia deixar para explicar agora e para os ouvintes também. Soviete é um conselho de trabalhadores. Inclusive, o símbolo do comunismo ajuda a gente pensar. É uma foice e um martelo. A foice simboliza o quê? O camponês. O martelo, o trabalhador urbano. Então, é a união dos trabalhadores, seja do campo, da cidade, mais os soldados. Inclusive, tinha espada inicialmente, depois eles tiraram, né? Então, resumindo, trabalhadores e soldados. E aí queria um breve parênteses aí, porque nosso tempo é curto. Olha, na perspectiva teórica, prática é uma coisa, teoria é outra. Na teoria, a maior democracia que existe. Porque pensa bem, na sua rua, por exemplo, vamos supor que não tivesse asfalto, não tivesse energia elétrica. E aí vem uma verba. Olha, vai ser asfaltada ou vai colocar luz elétrica? Aí se reúnem as pessoas e decidem. Né? Quer dizer, isso é o máximo de democracia. Né? Então, os sovietes, por isso o Lenin fala, todo poder é os sovietes. É a base, né, que vai governar o país. Então, é uma proposta tão mais radical, né, que você mesmo falou, e que é assim, vai mudar a estrutura, vai deixar de ser capitalista para ser socialista. Então, foi a primeira experiência da história, né, que vai colocar ali concretamente os princípios do Karl Marx. E como foi, professor, esse esse início da União Soviética? Como que foi esse comecinho aí de governo? A segunda revolução, ela tem um caráter socialista. Vamos pegar, até para facilitar, aquela trilogia, Paz, Terra e Pão. Paz, saiu da guerra, né? Fez o tratado lá chamado Brest-Litovsk, e eles tiveram que ceder a Finlândia, grande parte da Polônia e outros territórios, né, para poder sair da guerra, com um preço absurdo, né, que a Rússia teve que pagar para sair da guerra. A reforma agrária, comprometido terra, então fizeram a reforma agrária, né, os camponeses, e distribuíram terra para os camponeses, e o pão, né, que, como nós falamos, era mais assim, simbólico, a ideia, então, do socialismo. Estava falando, né, durante o processo já houve, então, uma estatização, certo? A expropriação, né, da produção dos camponeses. Só que, veja, as pessoas, aí eu quero voltar até um pouquinho atrás, que é o seguinte, muita gente, vamos pensar ali antes um pouquinho da Revolução de Outubro, a Revolução Socialista, o cara pensa numa manifestação, o cara não era comunista, mas ele falava, qual é o país que vai tirar a Rússia da guerra? São os comunistas. Então eu sou comunista, percebe? Não era uma convicção, não era... Não, eu sou comunista, eu quero, né, a revolução. Tinha esse elemento, né? Quem está defendendo o fim da guerra, que está trazendo tantos males, né, ao nosso país, trazendo essa miséria, essa situação econômica terrível? São eles, estão querendo tirar, então, eu sou bolchevique. Então tem esse elemento, né? Aí o Lenin muda o nome, fala, olha, não é mais Partido Bolchevique, agora é Partido Comunista. A primeira, como disse, experiência aí socialista da história. E o Exército Vermelho e os contra-revolucionários? Fala pra gente um pouco da Guerra Civil, professor. O que aconteceu com os Romanov? Fala pra gente aí. De novo, pensar aí na linha de tempo. A Revolução foi em outubro de 17. Em 18 acabou a Primeira Guerra Mundial. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, todos, né, países capitalistas se voltaram contra essa experiência do socialismo. Porque pensa, gente, se a moda pega, né, se países que, principalmente Europa, estavam, né, saindo de uma guerra, uma situação precária na economia, poderia servir de exemplo, né? Por exemplo, um trabalhador francês, né, ou inglês, pensar, olha, tá vendo, a experiência, né, do socialismo lá na Rússia deu certo, vamos fazer aqui, na França, mas começar a pipocar ali um monte de revolução socialista. Então, o que eles fizeram? Apoiaram um grupo dentro da Rússia contra-revolucionário, que eram, né, os antigos defensores da monarquia, se você for pensar nas empresas estatizadas,
o empresário que teve sua empresa estatizada, certo? Se for pensar no campo, o fazendeiro que teve sua terra expropriada. Então, juntou esse grupo, né, internamente, contra a Revolução Bolchevique, e, com o apoio dos países estrangeiros, fizeram, então, uma tentativa, né, de derrubar o governo bolchevique. Nesse meio tempo, a família real estava confinada, né, presa numa província da Rússia, e durante a Guerra Civil, qual que era o receio, né, então, do Exército Vermelho, que era, como diz, o nome ajuda a lembrar, o socialismo, defensores, portanto, né, da Revolução, que tinha como líder do Trotsky, para ser uma figura-chave da Revolução, né, na história, na verdade, da Rússia. Inclusive, aproveitando, aí a gente já pode falar União Soviética, né? Porque a Rússia era uma das repúblicas. Eu sempre falo para os meus alunos, o nome do país, União das Repúblicas, está falando, existe mais de uma. A Rússia é apenas uma delas, a maior, a mais importante, mas não é a única, são 15 ao todo, né? No final eram 15. Mas vamos lá. Então, o Exército Vermelho, com liderança aí do Trotsky, vai então promover lá o chamado comunismo de guerra, que foi forçar o confisco por exemplo, da produção de camponeses, enfim, com uma certa autoritarismo, mas teve sucesso, né? E aí o receio deles é que essa família fosse, vamos dizer assim, um elemento catalisador das forças contra-revolucionárias para recolocá-lo no poder. Inclusive, houve uma tentativa antes da Revolução Bolchevique, entre aquela primeira e a segunda, né, que nós relatamos, houve uma tentativa, né, da volta da monarquia, um general, nome meio esquisito para a gente, porque o general chamava Kornilov, né? Então, veja, mas enfim, então, fracassado, né? Isso é um detalhe que a gente não precisa ficar muito atento. Bom, aí, o que eles fizeram? Eles fuzilaram a família, né? Fuzilaram a família inteira, e inclusive os restos, né, para não deixar nem restos mortais. Dizem que foi incinerado, depois de incinerado, colocado no ácido, para que não ficasse nem DNA, né, vamos dizer assim, dessa família para uma futura restauração da monarquia e por diante. Pessoal, é muito trágico, né? Mas, algumas vezes, a gente, como eu disse, eu não gosto de colocar, você já percebeu até aqui, eu não coloquei minha posição pessoal sobre o socialismo, se é bom, se é ruim, né? O historiador, ele tem, eu sei que é difícil, mas ele tem que tentar ser neutro, né? Não ser partido, minhas posições políticas, eu vou defender, se eu quiser, eu entro no partido, defendo fora da sala de aula, né? Estou encarando aqui como se fosse uma sala de aula, falando com o público. Então, eu tento ser o máximo possível, assim, eu brinco com os alunos, né, ser o advogado de defesa e de ataque, né, porque a pessoa ponderar, senão é uma doutrinação, né, senão, como eu disse, não condeno, né, isso aí, mas em outro lugar, não dentro da sala de aula, não num bate-papo como esse, tá? Eu gosto sempre de mostrar os dois lados da moeda. Então, e o que acontece? Como eu disse, não estou querendo justificar o que foi feito com a família, mas o que foi feito, já que eu falei bem no comecinho, eu fiz a comparação com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi o triunfo do capitalismo, certo? Sobre a monarquia, no caso. O que eles fizeram com o Luís, né? O Luís XVI? Foi guilhotinado. Ele, a Maria, né? A Antonieta, enfim, então, como eu disse, não quero justificar, né? Mas, geralmente, quando às vezes as pessoas querem, sabe, uma ideologia, atacar, aí, sabe, enfatizo, nossa, que horror, fazer isso com a família real. Mas a Revolução Francesa fez isso com a família real francesa, não é? Então, infelizmente, os processos revolucionários geralmente são, né, violentos, temos muito como mudar essa história. E aí, resumindo então, o Exército Vermelho vence a guerra, portanto, o triunfo do comunismo, né? E aí o Lenin percebeu o seguinte, o que acontecia? O cara, ele estava impregnado pela nossa lógica capitalista, você só vai produzir se você ganhar, não é? Aí, eu vou plantar aqui, sei lá,
milho. Aí vem o governo aqui, confisca minha produção, o que eu vou fazer? Não vou mais plantar. Eu estou criando aí porcos. Vem o governo e confisca os meus porcos. Tudo bem que era para a ideia, como eu disse, tudo, né? Socializar, literalmente, vai ser dividido. Mas há uma mentalidade ainda muito impregnada, né, nas pessoas, e tanto naquela época como agora, e aí não admite isso. Não, se eu não estou ganhando, eu não vou produzir. Aí matava os animais até. Né? Houve muitos casos, olha, eu prefiro matar do que, né, entregar isso aí. E aí eles perceberam, olha, o Lenin disse, durante lá o comunismo de guerra, eles até conseguiram fazer isso, mas logo depois o Lenin pensou, olha, não dá para ficar com essa situação eternamente, vamos admitir alguns princípios do capitalismo. Aí surge a expressão, dar um passo atrás para dar dois para frente. Vamos admitir alguns princípios do capitalismo. Então, por exemplo, olha, camponês, você produziu, já que eu dei o exemplo do milho, vamos continuar. Você produziu milho, o excedente você pode vender. Se entusiasmava em aumentar a produção para ganhar, né? Só que isso não é socialismo, é capitalismo. Bom, a mesma coisa na indústria, pequenas indústrias, da liberdade, não ser estatizada. Então, seria mais ou menos assim, grosseiramente falando, em função do nosso tempo que é curto, o Estado vai cuidar de estratégias, né? Setores estratégicos, eletricidade, transporte, educação, e admitir, né, na alimentação especialmente, e pequenos comércios, pequena indústria, alguns princípios do capitalismo. Daí ele chama NEP, né, que vem do inglês, por isso as letras trocadas para a gente, né? Nova Política Econômica. E seria, resumindo isso, admitir princípios do capitalismo, foi criticado, daí a resposta dele, dar um passo atrás para dar dois à frente, é estratégico, não é que eu estou voltando ao capitalismo, só para, né, como disse, estrategicamente ser importante naquele momento, senão ser derrubado. Ô professor, então fala para a gente qual foi os aspectos positivos e negativos dessa revolução. Então, olha, só para fechar, então, o Lenin, como estava dizendo, adotou a NEP, só que ele falece logo na sequência, tá? Tudo indica que foi um atentado que ele tinha sofrido alguns anos antes, e aí teve sequelas, né, que só apareceram bem depois, e ele começou a ter paralisia e tal, começou a ter alguns problemas, e aí houve, né, o abandono da NEP, né? Aí talvez, quem sabe, um outro dia, um outro papo, a gente fala do Stalin, né? Que aí já é outro pano para manga. Mas veja, então, resumindo, foi isso. O próprio Lenin já estava percebendo que tinha um problema, né? Essa extrema centralização, essa burocracia estava atrapalhando a produção. E aí, como disse, tem produção, né? Vai distribuir o quê? Então, quem sabe, né? Isso aí, como disse, é uma longa discussão. Mas, olha, quando lá em 1995 o Gorbachev assumiu, o que ele propunha? Perestroika e glasnost, né? Ou seja, grosseiramente comparando, lógico que daria uma análise mais detalhada, mas a perestroika era um pouco isso, né? Uma reestruturação econômica que admitiria alguns princípios do capitalismo. Quer dizer, só que nesse interregno aí, né? Interregno vai ter aí governos muito autoritários. Então, pensando, ponto negativo, talvez tenha sido essa, a excessiva burocracia, aquilo que eu falei para você, olha, vou voltar o exemplo para ficar mais claro. Vamos investir o dinheiro, né, no soviete lá, né, a ideia original, no asfalto ou na luz? O que aconteceu? Houve uma estrutura tão centralizadora que nós fomos reivindicar o asfalto à luz, aí, olha, eu não tenho autonomia para isso, vou passar para fulano, né, que passa para Beltrano, e assim, resumindo, até chegar na instância de decisão, depois, né, tem que voltar essa decisão, passou-se muitos anos, né, ou seja, aí você ficou sem o asfalto e sem a energia, quer dizer, ou pelo menos por um tempo. Enfim, então, a excessiva burocracia, certo? A falta de liberdade de expressão, isso é mais ou menos claro, a gente tem que, né, ser crítico também. Agora, um aspecto positivo, e pensando mais num aspecto assim, mais global,
E pensando nos trabalhadores, né, já que essa revolução se fez em nome deles. No mundo ocidental, o receio de uma revolução socialista, ou coisa parecida, fez com que o capitalismo, vamos dizer assim, entre aspas, meio se humanizasse. Então, por exemplo, várias leis, né, de proteção, os programas sociais para ajudar a população mais carente, seguro-desemprego, tudo bem que também tinha a ver com a manutenção do capitalismo, né, uma longa história, mas, grosseiramente falando, é isso, né, o que na Europa a gente chama de social-democracia, né, ou seja, houve a estrutura capitalista que foi mantida, mas com muitos programas sociais para amenizar e, né, evitar a revolução socialista. Então, os trabalhadores acabaram, como disse, né, teve o lado positivo dele ganharem essas... Agora, se você conversar com uma pessoa mais radical, vai dizer, não, professor, isso aí é justamente o que a gente não quer, né? Nós não queremos medidas paliativas, nós queremos a mudança mais profunda. Por isso é uma longa... naquela entrevista que você fez com o Rabino, né, ele brincou, que ele falou assim, olha, o motorista de táxi tem soluções fáceis, né? Enfim, então, como eu disse, aqui é um papo de 40 minutos, 50, e para falar de coisas muito complexas, né? Isso. Então, eu estou falando assim tentando ser, como eu te falei, bem didático, e para os que estão me ouvindo também, né? Tem uma ideia, quem não tem, foi a Revolução Russa, os seus problemas, do que deixou de herança positiva, negativa, enfim, né? Então, mas é um tempo curto. Tudo isso que eu estou falando, na verdade, se a gente fosse debater, né, colocar 3 professores aí, 4, ou políticos, né? E isso aí dá pano para manga, né? Dá para horas e horas de papo. Aqui é, como eu disse, uma finalidade quase que didática, de expor, né? Mas tudo tem aí uma riqueza maior, né, do que eu estou colocando aqui de forma mais didática, assim, né? E nesse finalzinho, né, já que você me pediu, é uma opinião realmente bem pessoal, né? Eu brinco com o aluno, falo o seguinte, ó, vamos pensar em 2 coisas, liberdade e desigualdade. O capitalismo, você tem a virtude de ter mais liberdade, mas você tem um problema da desigualdade muito grande. E no socialismo, você tem talvez uma desigualdade menor, mas você tem um problema da pouca liberdade, né? Uma brincadeira aí com os 2 conceitos de liberdade e de igualdade. Enfim, então, como eu disse, é um problema, né, pessoal? Como eu disse, deixa eu dar uma passada aqui rápida, só para... e pensando na União Soviética, só para fechar, se é positivo ou negativo para eles, também é bem complexo, né? Porque eles saíram de uma situação, vamos dizer assim, quase que feudal, né? Passaram por todos aqueles apuros e tal, e depois da Segunda Guerra, se você pensar décadas aí para frente, eles rivalizaram com os Estados Unidos, a hegemonia do mundo, né? Então, o primeiro homem a ser colocado em órbita da Terra, o primeiro ser vivo, né, que foi a cadela, ou seja, brigava na chamada corrida espacial aí, enfim, então, houve avanços, né? Então, é por isso que eu falo, é muito complexo, porque depende do... Né, nós estamos falando para os russos, para o mundo, enfim, mas é interessante aí, não sei se você que está me entrevistando, se as pessoas que vão assistir aí, né, no futuro vão curtir, mas eu particularmente, pessoalmente, achei muito legal esse bate-papo aí com você. É igual o professor disse, que é um assunto muito complexo, se for debater, vai a noite adentro, mas foi bom, deu para dar um gostinho aí. Ô professor, fala pra gente suas redes sociais, seu YouTube, seu canal no YouTube, seu Instagram, fala um pouco do seu livro aí pra gente encerrar. Legal. Então, olha, eu, como já disse no começo, sou professor, né, de cursinho e tenho a gosto, né, de diversificar um pouquinho agora, recentemente, né, nos últimos anos, a pandemia, né, forçou também a gente a fazer isso. Então, eu estou entrando mais nas mídias mais recentemente. Então, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, você quiser me achar, porque tem vários vídeos, né, sobre vários assuntos diferentes, inclusive de música. A gente pode bater um papo aqui um dia, no início eu falei, né, música com história, bem legal. Então,
você me acha com esse nome, né? Professor, eu coloquei Marcos Mello, é um nome mais ou menos comum, então eu coloquei, né, professor de História Marcos Mello, para poder a pessoa me achar mais fácil, se for o caso, né? E aí tem aulas, tem muito focado no vestibular, mas tem outras coisas também, assim, análises de músicas, como eu disse. Então, esse nosso bate-papo e por aí vai. E o livro? O meu livro chama-se Brasil Mostra Tua Cara. Como é um livro sobre música, aí eu colei lá do Cazuza, né? Da música do Cazuza, Brasil Mostra Tua Cara. Então, como disse, focado só na história do Brasil. Agora, é um livro independente. Então, você teria que entrar nessas redes sociais, né, no Instagram, por exemplo, e pedir endereço, coisa do tipo, tá? Isso aí. Se tiver interesse na aquisição. Esse outro também, só que esse daqui está no prelo, né, vamos dizer assim, Mulheres, História e MPB. Como que a história das mulheres, mas por meio das canções também. Então, são... Legal. Para adquirir tem que ser por via aí realmente pessoal, sabe? Assim, mandar endereço. Quem quiser pode entrar no Instagram do professor de História Marcos Mello. Professor de História Marcos Mello. Tá? Sim. Professor, gostaria de agradecer imensamente sua presença aqui, dizer que a casa está aberta. Igual o senhor disse, a gente vai marcar outros tipos de tema para debater. Muito obrigado pela sua presença. E se quiser despedir do pessoal... Legal. Então, como eu disse, né, foi realmente um prazer muito grande aí, nós como educadores, esse desejo de ampliar o conhecimento. Acho que vocês perceberam, eu uso muito a linguagem coloquial, melhor dizendo, porque não adianta ser um erudito e eu não conseguir passar isso para ninguém. Né? Então, nas salas de aula eu aprendia isso, falava, não, eu tenho que usar a linguagem do aluno, né? Então, tem uma brincadeira aí na internet, que aquele personagem, né? É a Cerola. Acho que todo mundo que gosta um pouquinho de história deve conhecer, que ele vai lá e fala para a professora, posso explicar a Primeira Guerra? E fala, então o morro alemão invadiu o morro dos franceses, né? Então, aquela brincadeira, grosseiramente falando, é isso, né? A gente tem que entrar no universo, eu trabalho muito com adolescente, falar um pouco a linguagem dele, né? Não adianta nada, como eu disse, ser um erudito, guardar aquilo para você. Então, o conhecimento tem que ser divulgado a todos. Então, Sim. É isso aí. Agradeço bastante aí o seu convite e se a gente puder contribuir, como eu disse, com outra temática, fica à vontade aí que a gente reaparece aqui. Isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até mais, todos.